O evangelho de hoje é Mateus 9, do 35, 10, do 1.6 ao 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Naquele tempo, Jesus olhava as multidões e se compadecia das pessoas por viverem abandonadas, cansadas e abatidas. Assim, ele inaugurou o tempo da misericórdia e enviou os seus discípulos, dando-lhes poder para expulsar espíritos maus e curar todo tipo de doença. Assim como Jesus se compadeceu daquele povo que o acompanhava buscando cura para os seus males, ele também se compadece do povo de hoje, que rasteja pelo mundo, sofrendo as consequências do pecado e não tem quem lhe dê a mão. Ele nos deu o exemplo para que também pudéssemos olhar o nosso próximo com compaixão e não ficar apenas na pregação. Por isso, ele nos conclama como fez aos seus discípulos, para que sejamos trabalhadores da messe e missionários da misericórdia. As pessoas continuam como ovelhas sem pastor, abatidas, cansadas, desanimadas, sem esperança, e até dentro das nossas casas podemos testemunhar esta verdade. Hoje também Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele também nos recomenda: pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Apesar de muitas vezes sermos também ovelhas desanimadas e cansadas, o Senhor nos convoca, nos alenta e nos dá poder para anunciar a proximidade do reino que já está acontecendo na nossa vida. Os doentes serão curados e os mortos ressuscitarão na medida em que atendermos ao seu pedido. Que sejamos trabalhadores da messe de Cristo, fazendo o que ele fazia, tudo por amor. A vivência do amor anima as pessoas abatidas, cansadas e sem esperança. O amor vence o ódio e expulsa dos corações a intriga, a divisão, a incompreensão. Se fizermos como Jesus fez, estaremos sendo trabalhadores da sua messe. As perguntas de hoje são: você tem retribuído a Deus o que tem recebido de graça?
Você já é um trabalhador da messe do Senhor? Você conhece quando as pessoas à sua volta estão desanimadas e sem esperança? O que você diz a elas? Como você está atualmente? Como ovelha sem pastor? Ou como alguém que anuncia às ovelhas a existência do pastor? Em que você tem empregado o seu tempo livre? O Evangelho de hoje nos mostra a compaixão de Jesus para com seu povo, feito como ovelha sem pastor. É importante lembrar que Deus, no Antigo Testamento, preparou o seu povo, e Ele, como pastor dos pastores, nos recorda no Salmo: o Senhor é o pastor que nos conduz. Ora, por que o pastor é necessário? Porque as ovelhas são animais indefesos que podem desviar-se facilmente, cair em perigos, abismos, ser atacados por lobos. Daí ser necessário um pastor disposto a colocar a vida em risco para protegê-las dos perigos, estar com elas e orientá-las. A voz do pastor é importante e a ovelha tem capacidade de distinguir a voz e o chamado dele e ir ao lugar em que o pastor a convoca. Pois bem, essa realidade é um símbolo para dizer que Deus é o verdadeiro pastor de Israel. No entanto, no Antigo Testamento, Deus instituiu certos ungidos, cristos seus encarregados de conduzir o mesmo povo. Quem eram esses cristos? Eram os sacerdotes, os profetas e os reis. Eram três classes, três funções de ungidos pelo Espírito Santo, ungidos por Deus para guiar o povo. O sacerdote na santificação, nos sacrifícios, na oração e na intercessão. Os profetas dando ao povo a palavra que vinha diretamente de Deus. E os reis governando, pondo a todos em ordem e protegendo-os dos perigos que tinham de enfrentar. Ora, acontece que esses ungidos, esses cristos do Antigo Testamento, foram quase todos caducando pouco a pouco, porque não corresponderam ao chamado de Deus. O profeta Ezequiel traduz claramente a lamentação de Deus pelos pastores de Israel, que, ao invés de servir as ovelhas, se serviam delas. Jesus aqui vê essa mesma realidade. Os líderes religiosos de sua época maltratavam o povo, disperso como ovelhas sem pastor, presas de Satanás. Jesus é o arquipastor, para usar a linguagem da primeira carta de São Pedro, o pastor supremo que vem cuidar do seu povo e dar a vida pelas ovelhas. É isso que diz o próprio Jesus no capítulo 10 do Evangelho de São João. É preciso pedir bons pastores. No entanto, Jesus nos recorda no Evangelho de hoje que ele não quer desempenhar essa função sozinho. Ele quer instrumentos, novos pastores, ou seja, os sacerdotes do Novo Testamento. Ele diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os 12, deu-lhe poder, enviou-os para ensinar. Notemos como Jesus instituiu esses novos pastores. Ao longo dos séculos,
A igreja que, com a providência de Cristo, sempre teve pastores, também teve seus momentos de crise, principalmente quando os pastores falham na sua missão. Estamos vivendo um período semelhante em que, infelizmente, os que deveriam ser pastores não têm intimidade e amizade com Cristo necessárias ao serviço. Assim, o povo termina sem quem lhes oriente, aponte o caminho, diga o que é certo e errado, ensine o que fazer para salvar a própria alma. Parece que, de fato, vivemos um tempo de castigo, como a ausência de pastores e muitas ovelhas tresmalhadas. Como resolver o problema? Nosso Senhor nulo diz no Evangelho: pede, pois, ao Senhor da Messe. Peçamos a Deus insistentemente sacerdotes segundo o Santo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Sim, porque o sacerdote é uma forma da presença de Deus, é um advento de Deus. Um bom padre é um advento de Deus, é uma parousia do Senhor, é uma presença divina na vida dos outros. Rezemos, supliquemos, peçamos sacerdotes conforme o coração de Deus. Que Deus te abençoe. Bom dia.